Eu não tenho problema de falar se tiver a igreja lotada ou se tiver 2 pessoas. Eu já tive a oportunidade de pregar a palavra de Deus. Eu estava até falando com o pastor Gerson que eu já fui obrigado porque não tinha ninguém de passar mais de 1 hora pregando para poucas pessoas e eu tive que pregar 1 hora. É o horário do tempo. Porque eu não tinha ninguém para ajudar. Então, eu tinha que pregar 1 hora, talvez até mais. Até o horário que terminou o culto. Então, se tiver igreja lotada, eu estou na igreja, eu adoro a Deus do mesmo jeito. Se tiver eu fico feliz do mesmo jeito. Eu não sou pregador famoso de agenda, mas eu gosto de adorar a Deus. Eu passei a semana inteira, essa semana. Eu não vim para a igreja nenhum dia, devido ao meu trabalho. Final de ano, eu estou trabalhando e eu sabe como é que é a situação, né? E a gente tem emprego, então eu não vim. Hoje, a gente sabe que a maioria das pessoas viaja e muitos dizem é só Pedro, Tiago e João, né? Os primeiros discípulos que Jesus chamou por isso, né? Mas mesmo assim, eu vim para a igreja, né? Meus filhos quiseram vir ficar em casa, minha esposa veio comigo, porque quem sabe hoje é o último culto que a gente está aqui na terra. Então, essa pode ser a minha última oportunidade de ver que Jesus me salvou e está no meu coração. Glória a Jesus. E Ele tem cuidado de cada um de nós, né? Tem muitas pessoas que é crente para aparecer, isso aí a gente já sabe, né? Quer só mostrar, mas eu estava observando a Bíblia Sagrada e a Bíblia Sagrada ela não mente e nem ensina nada errado para ninguém. Então, quem vai me levar para o céu não é o que as pessoas falam ou como as pessoas se apresentam, até mesmo como eu me apresento. Isso não vai me levar para o céu. O que vai me levar para o céu é Jesus e o seu testamento, que é a Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu estava vendo, meus irmãos, eu prometo que eu vou ser rápido, né? Trazer aqui uma palavra de Deus para os nossos corações. Eu creio que Jesus conhece o nosso coração. Nem todo mundo viajou, a gente sabe, mas eles estão em casa. Mas os que vieram aqui precisam de ouvir uma palavra de Deus. Nós não viemos aqui por acaso, a gente quer que Deus fale com a gente. Por isso que nós estamos aqui. E eu estava observando aqui no livro de Atos, no capítulo número 3, onde fala sobre a cura de um homem que estava coxo, e também fala do discurso de Pedro. O coxo, aleijado, né? Uma pessoa paralítica que não andava, ele estava pedindo esmola na entrada da porta, na entrada do templo, o nome da porta chamava-se Formosa, e devia ser porque era muito bonita, né? A gente segue o que está escrito na Bíblia Sagrada, mas se aquela nome da porta era Formosa, devia ser uma porta muito bonita, né? Mas como não tem foto, a gente segue exatamente o padrão do que está escrito na Escritura Sagrada. E aquele homem, ele ficava ali naquela porta exatamente porque por ali entravam muitas pessoas que tinham riqueza, tinham dinheiro, e ele estava ali exatamente precisando que alguém lhe desse uma esmola. Eu acredito que ele precisava. E justo nesse dia, ou nessa feita que ele estava ali na porta, esperando que passasse alguém ali bom do dinheiro, né, bom da riqueza, para ele me pedir alguma coisa, me dar uma esmola, porque senão ele ficava em qualquer lugar, ele ficava exatamente ali, porque ali ele ganhava um resultado. E nesse dia, entrou pelaquela porta Pedro, louvado seja Deus, e João. Capítulo número 3. Pedro e João subiram
ou subiam junto ao templo a hora da oração à noite. Ora, era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, aleijado, o qual todos os dias punha a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo a Pedro e João que ia entrando no templo, pediu-lhe que lhe desse uma esmola. Pedro, juntamente com João, fitando os olhos deles, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Os irmãos, observem que quando Pedro e João foi entrando na porta, ele estava ali. Como ele não podia andar, ele colocou ele lá. E sempre colocava. Mas como ficou registrado na Bíblia, isso nunca tinha acontecido na vida daquele homem. Mas todos os dias alguém levava ele e colocava lá na borda Formosa. De repente os parentes, né, porque aí eles sempre tinham um bom resultado no fim do dia, alguém ia buscá-lo de volta. E nesse dia levaram, justo a hora da oração, Pedro e João iam subindo ou entrando no templo, devia ter uma escada. Eu imagino assim, né? Como eu falei para os irmãos, eu não vi a foto da porta, mas a Bíblia diz que o nome da porta era Formosa. E devia de repente uma escada, eu imagino, e eles iam subindo para orar no templo. E ali estava o paralítico assentado. E quando eles chegaram ali, ele imaginou: esses homens com certeza vão me dar alguma coisa, né? E pediu uma esmola. Pedro parou, olhou para ele e falou: olha para nós. Aí é que ele ficou mais feliz ainda, porque ele sabia que agora a esmola ia ser grande. E quando ele olhou para ele, ele falou: nós nem temos prata, nem temos ouro. Por alguns minutos ele ficou triste. Não tem jeito, né? Ele disse: mais do que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus, Nazareno, levanta aí. Irmãos, observemos aqui nos nossos detalhes, mas pelo que eu vejo, aqui um pouquinho mais embaixo, no versículo 12, é que Pedro e João, ele não tinha assim, não demonstrava assim uma aparência ou uma formosura. Aparentemente eles eram pessoas trabalhadoras ou pessoas que resguardavam-se um pouco. Para não aparecer tanto, eles não queriam aparecer tanto. No versículo 12, daqui a pouco os irmãos vão ver que realmente era isso. Mas ele tinha alguma coisa que não aparecia, porém estava dentro dele. Ele tinha alguma coisa que isso era que representava eles, era o que fazia as pessoas quererem ser. Coisas que ele tinha aprendido com Jesus. A Bíblia diz que as pessoas olhavam para Jesus e não via nem parecer e nem formosura. Era indigno. Um negócio, servir a Deus é uma coisa tão maravilhosa que às vezes a gente confunde. Eu passei crente, para pregar a palavra de Deus, eu tenho que andar de paletó, tenho que andar de gravata, tenho que andar com um anel de formatura na mão, né? Eu tenho que ter curso teológico, inclusive agora as pessoas são até obrigadas para poder ir ao ministério, ter no mínimo um curso básico teológico, né? Só que não é isso. Não é isso que Jesus Cristo, ele vê nas pessoas e ele dá para as pessoas. Eu sou do tempo que as pessoas que eram chamadas para o ministério, o pastor que chamava, ele tinha que orar a Deus, jejuar, consagrar, e Deus mostrava para ele. E quando isso acontecia, ele chamava, ungia, e aí sim, aquela pessoa estava pronta para enfrentar qualquer situação. Mas nos nossos dias, tem muitos obreiros que realmente são chamados por Deus, mas também tem muitos que não são chamados por Deus, são chamados por homens e colocados aonde quer. Qualquer um que tenha condição pode colocar a pessoa não em cima de um púlpito, mas até mesmo aqui onde está vindo, colocar a pessoa em pé, fazer uma oratória para as pessoas chegarem e orar. Mas Jesus não era assim, não, irmãos. E os discípulos de Jesus também não era assim. E o mais importante é que Jesus disse: eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Muitos até se esconderam. João Batista ficava lá dentro dos matos, se alimentando de gafanhoto e mel silvestre. Louvado seja Deus.
a Deus, essa foi exatamente por onde passou os nossos primeiros irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Não era cheio de agentes, esperando que alguém convidasse ele, sabendo quanto ele queria ganhar de cachê, né? Para poder levar uma mensagem. Não, a mensagem de Deus é aquela que transforma a minha vida e a sua. A mensagem verdadeira é aquela que cura minhas enfermidades. A mensagem cura a enfermidade, sim. Conheço pessoas que foram curadas de enfermidade que era incurável, ouvindo a palavra de Deus e acreditaram nela. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. E no versículo 12 o Pedro diz, olha, quando o Pedro viu isso, porque quando o paralítico se levantou, já entrou junto com ele para dentro do templo, alegre, feliz, era aleijado quando estava curado, e todo mundo ficaram atônito, surpreso, porque como que tinha acontecido? Por que ele não tinha sido curado se ele era aleijado desde criança? Olha, Pedro quando viu isso, o povo se admirando, disse, disse ao povo, homens israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou porque olhais tanto para nós como se por nosso próprio poder ou santidade tivéssemos feito andar este homem? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vos entregaste perante a face de Pilatos, negaste, tendo ele determinado que fosse solto, mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que se vos disse e pediste que se vós desse um homicida, mataste o autor da vida, o qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas pela fé no nome de Jesus, este homem a quem vedes e conheceis que foi fortalecido, foi a fé que vem pelo nome de Jesus, que deu a este, na presença de todos vocês, esta perfeita saúde. Louvado seja o nome do Senhor. Ele poderia ficar feliz por ver todo mundo atônito e surpreso por ver aquele homem andar, porque foi ele que ordenou que ele andasse em nome de Jesus e ele andou. Louvado seja Deus. Ficar feliz e agora começar a escrever uma agenda e falar, pronto, pode me convidar que eu vou em qualquer lugar que você me chamar, mas comigo é assim, eu rumo das pessoas, eu faço isso, ele não podia se engrandecer, não é assim que as pessoas fazem hoje, louvado seja Deus. Mas ele não, ele nem queria que isso aparecesse, que as pessoas ficassem atônitas, levassem aquilo como que fosse uma coisa comum, porque quem realmente tinha feito aquilo não tinha sido nem Pedro nem João, tinha sido Jesus, aquele que o povo crucificado na cruz do Calvário. Aleluia. Na Bíblia Sagrada tem pessoas que desconhecem, acha que o Herodes lá, quando ele lavou a mão um pouco de água lá, para se considerar inocente, acha que ele realmente era inocente. Louvado seja Deus. Mas tem os versículos da palavra de Deus que diz que o Herodes foi visitar Jesus quando estava lá preso, e ele mesmo açoitou Jesus também, mas não apresentou o povo, então ninguém sabia disso. Louvado seja Deus. Aí foi lá, quebrou a cara, bateu, deve ter dado chicoteada, soco no rosto de Jesus. Depois disse para o soldado, leva lá no palanque lá para apresentar. Chega lá, está levando no palanque, aí vem o soldado com Jesus todo ensanguentado da pisa que ele deu lá. Aí mostra para o povo, fala, está vendo aqui, ó? Esse homem é inocente, eu vou lavar minha mão, porque eu estou fora, estou livre do sangue dele, sendo que ele tinha batido em Jesus lá fora. Louvado seja Deus. Aí pensa que no dia da ressurreição, quando chegar lá diante de Jesus, os pecados dele estão apagados só porque ele lavou as mãos com um pouquinho d'água? Não seremos, porque a Bíblia Sagrada diz que o nome da pessoa para poder ser salvo tem que estar escrito no livro da vida e no livro das obras também. Louvado seja Deus. Será aberto primeiro o livro das obras. Aí no livro das obras, o nome da pessoa não vai, não fez nenhuma obra que prestasse. Ainda tem a Bíblia, ainda é uma coisa é extraordinária isso daqui. Deus é tão misericordioso que a própria Bíblia diz que muitas pessoas vai chegar lá no céu, vai se abrir o livro das obras. Aí tem um monte de obra ruim, um monte de obra boa. Aí pega uma obra ruim, eu tenho assim, né?
Uma obra ruim, uma obra mal, queima, pagou. Uma obra ruim, uma obra mal, queima, pagou. A Bíblia Sagrada diz, é assim mesmo, entende? A obra do tal será queimada, mas o tal será salvo. Mas se tiver uma obra ruim e duas obras mal, o tal será condenado. E se a pessoa chegar dentro da presença de Deus e o tal for salvo, esse tal vai entrar no gozo do seu Senhor, vai usufruir de tudo que tem lá. Tudo que nós passamos a nossa vida toda, eu, por exemplo, desde criança, servindo a Deus e dizendo, Jesus salva. Lá no céu a pessoa vai viver em paz e alegria e harmonia eternamente. Lá no céu você vai poder percorrer quilômetros e quilômetros e não vai viver nenhuma reunião fúnebre. Só alegria, só paz, só amor. E Jesus ainda garante pela palavra de Deus que aquele que vencer, ele vai dar para a pessoa comer da árvore da vida. Quem comer da árvore da vida nunca mais morre. Está escrito na Bíblia Sagrada que até as folhas da árvore servem para a saúde das nações. Louvado seja Deus. Então, se você chegou lá, entrou, passou dos portões e está dentro do céu, lá você tem direito a tudo isso. Mas a gente se esquece de falar que se não entrar lá dentro, pode perder tudo que fez todo dia da sua vida e partir. Hoje eu estava falando para um cunhado meu, que às vezes eu tenho uma forma diferente de falar. Porque tem pessoas que não entendem teologia, tem pessoas que não entendem na linguagem da Bíblia Sagrada, às vezes entendem na linguagem dele mesmo. E às vezes a gente tem que inventar uma linguagem diferente para você não seguir os caminhos de Cristo, obedecer a palavra de Deus. O que está em jogo aqui é a sua alma, não é a carne nem é o seu sangue. Porque o sangue, a sua carne, a Bíblia diz que a carne volta para o pó, porque de lá foi tomada. O Espírito volta a Deus que o deu. E o que é que vai ressuscitar então? Só a alma. E o que vai acontecer com a alma? Olha, é como se você estivesse aqui e tivesse um vidro para você passar para o outro lado. O problema está aqui. Viver aqui é muito bom. Se tiver doente, tem um amigo para ajudar. Tem alguém que leva você no hospital e o médico vai operar. Dificilmente, ou quase todas as vezes, você vai ter uma chance de ser salvo, de ser curado. Se você estiver na igreja, de repente, da última trombeta tocar e Jesus te chamar, ou você estiver em algum lugar e você estiver aqui naquele momento, porque o ser humano é momento, é minuto, é segundo. Foi daquele momento, todos os seus pecados ficou para trás, toda a sua ignorância ficou para trás. Jesus disse, dos seus pecados eu não me lembrarei mais, serão lançadas as profundezas. Louvado seja Deus. Mas se naquele segundo foi a hora que a última trombeta tocou e você não estava aqui com Deus, você fica, não tem solução mais. Louvado seja Deus. Nós podemos estar aqui servindo a Deus hoje. Eu, por exemplo, pode ser o meu último dia. Olha, se eu sair daqui da carne, eu vou passar esse vidro para o outro lado. E aí eu dei um exemplo para meu cunhado. Se você passar para o outro lado, desencarnou, quando você chegar do outro lado, vai ter alguém esperando para pegar você pela mão. Pode ser o anjo de Deus ou o anjo do diabo. Se for o anjo de Deus, você vai para o céu. Mas se for o anjo do diabo, você é espírito, você é uma alma. Essa alma, para Deus, ela vale mais do que o mundo inteiro. Mas para o inimigo, ela só presta para ser ótima. Não foi isso que o Acabe falou? É uma vinha. Era tudo que o Nabote tinha. Eu vejo isso dessa forma, irmãos. O Acabe olhou, ele era rico, tinha muita riqueza, ele era rei. Olhou para do palácio dele, olha, vivia a vinha de Nabote. Ele falou para o Nabote, me venda essa vinha, ou se você preferir, eu vou te dar uma maior do que essa em outro lugar. Eu só quero, por que isso aí? Por que ele queria justo a vinha de Nabote? Que era tão pequenininho, não prestava para nada, ele, segundo as palavras dele, só me serve de óleo. Era uma vinha. Vinho na época era coisa de muito valor, porque eles fabricavam o vinho da uva, e a uva significava alegria. Louvado seja Deus. Ele tinha uma vinha. Os irmãos observam que a coisa vai explicando. Dá para entender o que era a vinha de Nabote? Era a salvação dele. Na nossa vida espiritual, aquela vinha significa isso. Era a salvação dele, era tudo que deixaram para ele. Era a herança dele. E o Acabe na época significa
ficavam comigo. Ele falou, só não serve para nada isso daí, só serve só para me servir de ordem. Ele disse, Deus me guarde e verei a herança dos meus pais. Louvado seja Deus. Você pode não ser nada, aparentemente, assim, para você, eu não sou nada. Eu não sou obreiro na casa de Deus. Às vezes tem uma vontade de ser um pastor só para ficar sentado no culto e às vezes nem a oportunidade não ganha. E alguma igreja é assim, grandona, tem obreiro, muito obreiro. Aí o camarada, eu quero ser obreiro para me acertar no culto. Eu conheci um irmão que ele ficava reclamando. Isso aí estou falando de coisa vivida. Reclamava o culto quase todo. Eu quero ser obreiro para sentar no culto e ficar lá do lado. Aí saiu do ministério, foi para um outro ministério que estava começando, e lá o ministério separou ele para presbítero. Aí passou uns 3, 4 meses fora, voltou para o ministério da gente de novo, que era o ministério do Belém, aí se reconciliou esse cara lá do ministério dele como presbítero. Ele saiu do momento, quando voltou como presbítero, aí o pastor recebeu ele com todo o povo. Mas dava para mudar, ele não sabia nem ter o versículo da Bíblia direito, ficava gaguejando, então ele ficava lá, o pastor não dava a oportunidade para ele, mas chegava com feliz, sentado no pé, o que ele queria. Louvado seja Deus, o que vai levar a gente para o céu não é isso não. Nós somos quem vai morar no céu, é lá. Às vezes o irmão está sentado no último banco, senta lá no último banco, nunca ganhou a oportunidade da igreja, mas chega lá, dá o joelho, ora a Deus, senta lá, ele tem mais chance de ir para o céu do que o obreiro está aqui no ponto, sabia disso? Deus não olha para o obreiro não, Deus olha para a sua alma, Deus olha para o seu coração, Deus olha para a sua vida. Às vezes a pessoa olha para o obreiro aqui e fala, o obreiro é o santo, nem sempre. Mas não precisa nem muito longe. Poucos tempos atrás aí, o nosso pastor da sede aí, ele está preso, foi preso. O pastor do setor. Ah, é, irmão? É por isso que Jesus mandou seria ele, olhar para ele, que é o autor e consumador da nossa fé. É Jesus que vai nos salvar. O pastor precisa de oração, você precisa de oração, a igreja precisa de oração, eu preciso de ajuda, você precisa de ajuda. A igreja, irmão, não anda, não é sozinha, a igreja só a igreja junto. É uma comunidade, é um que se ajuda. Louvado seja Deus, que caminha junto. Louvado seja o nome do Senhor. E o que eu faço, irmãos? Imagina só. Não precisa nem ir muito longe, lembra dos profetas de Deus? Que quando eles eram separados para profeta, ele não podia se casar, não podia se preocupar, ficar dentro do tempo só cuidando das coisas de Deus. Chegou o tempo de Acabe e de Jezabel, aquelas confusões terríveis que teve lá, só um se destacou, que foi o Elias. Os outros, quando via Jezabel lá se aspando, dominando tudo, ficavam carinho, se tremendo e se escondiam. Quando havia uma confusão lá, vai lá e mata uma meia dúzia de profeta. Aí os caras iam lá, matavam os profetas, arrancavam só a cabeça. Até que o Elias pegou e chegou lá e falou, ó, segundo a minha palavra, não vai chover de jeito nenhum aqui agora enquanto eu não falar. E saiu dali e foi-se embora. Não ficou aí não, né? Se ficasse ali, o negócio ia ser sério. Ele foi se esconder, mas foi com a aliança de Deus. E lá onde ele ficou lá, no riacho lá, Queris, lá o Senhor trazia comida para ele. Carne, pão, Deus sustentava. Deus era quem cuidava de eles. E Deus cuida de nós todos os dias. Os irmãos já param para pensar? O vale que nós passamos, esse ano, por exemplo, enfrentamos aí uma pandemia. O ano passado, e entremos ainda, praticamente não acabou ainda a pandemia direito ainda, mas olha, nós estamos chegando no último dia do ano. Muitos foram, mas nós estamos aqui. Então, se nós estamos aqui, é porque Deus tem alguma coisa para nós fazer, senão nós já teria ido, né? Ele tem cuidado de nós. E hoje eu falei com meu pai está reclamando, foi um ano muito ruim, isso que eu falei, para mim foi um dos anos melhores que eu já passei na minha vida. Não peguei a corona, mas a corona pegou em mim, passei um sufoco que não foi embora, pensei que eu ia morrer, mas Deus me deixou morrer, eu fiquei vivo. Mas esse ano foi um ano de bênção, graças a Deus. Muita maravilha eu recebi. Sofri bastante, mas
aqui, né? Nós temos que lutar para nós chegar lá no céu. Se chegar lá no céu, tudo muda. Olha os nossos irmãos que foram antes de nós. Quantos deles, os reis que mandavam chamar, jogavam botavam lá na areia e soltavam os leões para ver, para se divertir com aquilo ali. Os leões vinham, arrancavam pedaços de carne de gente, tal. Os tempos viviam vitamente, irmãos. E nos nossos dias, em alguns lugares por aí também, as pessoas sofrem dessa forma. Mas nós temos liberdade para viver feliz, servir a Deus aqui, lá na rua e em qualquer lugar. Né? E muitas das vezes nós não queremos servir a Deus como deveria. Louvado seja o nome do Senhor. Deus vai dar o papo. Não, Deus é misericordioso. Ninguém vai ser salvo pelos seus méritos, porque merece. Nós vamos ser salvos pela misericórdia de Jesus. Louvado seja Deus. É Ele quem vai nos garantir. Se eu fosse ser salvo porque eu sou pastor, porque eu sou bom, porque eu sou bom, não ia. Ninguém não vai ser salvo assim. É só a misericórdia de Deus que é quem vai nos garantir a salvação. É pela misericórdia de Deus. Você faz uma coisa boa, mas em questão de minutos você faz alguma coisa que não deveria. Pela Bíblia Sagrada, a gente pega até no pensamento. Então, como que nós teríamos condição de ser salvo? Não tem. A nossa salvação é garantida pelo sacrifício de Jesus. Simplesmente isso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou feliz, muitíssimo feliz mesmo. Estamos terminando um ano vivo, alegre. Já é um motivo muito grande nós estamos felizes e contentes. Se Jesus não vier até terminar o ano, nos der mais um outro ano de vida aí, ou mais anos de vida, nós estamos aí, servindo a Deus e glorificando, como se nunca tivesse passado a pandemia, nunca tinha ouvido falar em pandemia, nem em guerra, nem em nada. Olha, esse é o nosso momento que estamos vivendo em paz, de adorar e bendizer o santo nome de Jesus. Amém. Aleluia. Só que eu profetizo uma coisa que não acontece. É profeta de Baal. Né? Profecia que não acontece é profeta de Baal. O que é que aconteceu com os profetas de Baal? Os mundo já pararam para observar como a Bíblia era tão maravilhosa, irmãos. E às vezes a gente toma com a palavra de Deus, mas a gente percebe as coisas também e não se conforma em esperar o tempo de Deus. A gente quer agora. Eu, se dependesse de mim, eu já tinha feito tanta coisa, eu acho que eu nem andava mais no chão, eu andava já de avião, por cima. Mas não é assim que as coisas funcionam. Pode até acontecer com algum de nós? Pode, não é? Porque a riqueza, as coisas que existem neste mundo, coisas boas, são para todas as pessoas e também para o povo de Deus também. Nós somos seres humanos aqui, mas o principal objetivo nosso é, aqui nessa terra,